Olá, voltamos para mais um Sala de Entrevistas. E hoje o nosso convidado é Guilherme Silvério. Ele que é diretor da Escola Crescer aqui de Pato Branco. E nós estamos conversando sobre educação com princípios. Então, Guilherme, quais são os materiais que vocês usam lá na Escola Crescer? Que materiais didáticos que vocês usam lá? Então, Sinara, naquele raciocínio que nós falávamos sobre que a educação não é neutra, que a educação tem uma filosofia por trás, o material didático é uma ferramenta fundamental para você caminhar para cá ou caminhar para lá. A Escola Crescer, ela tem o material da Rede Cristã, que pertence a Somos Educação e que pertence a Croton. Isso alguém pode pesquisar aí na internet. A Croton é a maior rede de educação do Brasil na atualidade. Então a gente tem essa parceria com eles e eles desenvolvem dentro da Somos Educação um material específico para escolas cristãs, que é esse material da Rede Cristã, com conteúdo de altíssima qualidade. A sede deles é em São Paulo e Belo Horizonte, estive lá recentemente, inclusive. E esse material, ele fecha com a filosofia da abordagem educacional por princípios. Então, ele tem uma linguagem apropriada para a nossa proposta. O que, inclusive, junto com esse nosso material, nós temos uma plataforma digital bastante, digamos assim, de qualidade. Inclusive uma plataforma desejada por muitas escolas, mas que só podem participar quem está na parceria com eles. É excelente o material. Eu fiquei sabendo que vocês usam a música também como ferramenta de aprendizagem, né? Conte-nos um pouco sobre isso. Então, a escola, nessa abordagem educacional por princípios, ela tem 3 estruturas, né? A principal estrutura de toda escola tem isso que eu vou falar, que é a estrutura das ciências. Eu tenho que trabalhar as ciências com a criança, desde a alfabetização até a aula de matemática lá do 9º ano. Essa é a ciência, matemática, português, geografia, inglês, tudo é ciências. Faz parte de toda a grade curricular. De toda a grade. Então, as ciências é uma estrutura, digamos assim, óbvia e obrigatória em toda a escola. É a primeira estrutura. A outra estrutura, que daí faz parte da nossa abordagem, que é a estrutura de princípios e valores. Então, ciência, princípios e valores, e tem uma outra estrutura que a gente trabalha desde o início da escola, que a gente valoriza muito, que eu particularmente valorizo muito, que é a estrutura de artes, que é aí que entra a musicalização. Então nós temos a nossa professora, o nosso conteúdo de arte sempre é para um profissional especializado na artes plásticas, na arte da poesia, por exemplo, é uma arte. Na arte da dança, nós temos balé para as crianças, das meninas, né, até o nível 5. E temos musicalização que vai desde o nível 1, de 1 ano de idade, até o 9º ano. E a musicalização, desde que nós começamos a escola, nós reconhecemos isso como uma ferramenta de extrema importância, porque é das artes que a gente aprecia, né, do cinema, da TV, que é uma arte do entretenimento. A música sempre é a que mais chama a atenção da gente. A gente está nervoso, ou está feliz, ou está triste, a gente sempre coloca uma música baseada no sentimento da gente. Ou seja, a música ela é muito conectada com a alma, com o sentimento. Além do que ela trabalha, Sinara, numa coisa que chama-se disciplina. Ela acalma a mente da gente e quando a gente está mais calmo, a gente aprende melhor. Quando a criança está mais calmo, ela aprende melhor. Então a musicalização, ela não só vem como uma expressão artística, mas ela vem como uma ferramenta para trabalhar dentro da gente, dentro da alma, para que a mente possa estar mais livre para o aprendizado. Então musicalização é, digamos assim, a minha menino dos olhos lá na Escola Crescer. Porque você também é músico, né? Eu também estou envolvido na música e desde jovem, e né, não vou falar que tempo, né, para a gente não entregar a idade da gente, mas no meu tempo a gente não tinha muito acesso a essas coisas. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar, e eu fui pegando a música desde criança, meu pai sempre me incentivou, desde antes de ir para a escola, meu pai já comprava instrumentos musicais para mim. Inclusive eu tenho instrumentos musicais em casa que eu ganhei quando eu tinha 4 ou 5 anos de idade ainda. E a gente não tinha muito acesso a escolas de música, ou a musicalização, ou a pessoas que pudessem ensinar a gente.
E fui desenvolvendo ao longo dos anos, e quando fui para a educação, eu pensei comigo, eu vou fazer de tudo para oportunizar as crianças a terem contato com a arte, com a poesia, com a dança, com artes plásticas e com a música. Porque quando você é formado, não é formado no sentido de eu sou um exímio músico, eu sou um exímio dançarino, sou um exímio artista plástico, não nesse sentido de formado, mas quando você recebe a formação das artes, da beleza, porque a beleza, Sinara, é importante destacar aqui na HIT, a beleza é um sinal das obras de Deus na Terra. E a arte expressa isso, e a música expressa isso. E conforme eu estava falando para você, eu coloquei no meu coração, enquanto eu puder, eu vou oferecer às crianças que estiverem perto de mim, às famílias que estiverem perto de mim, a arte. Porque a formação interior de quem recebe a arte, ela fica mais sensível para as obras de Deus. E eu quero que as crianças que passam lá pela Escola Crescer e as famílias que passam pela Escola Crescer tenham sensibilidade da criação magnífica de Deus sobre todo o universo. E a arte, sem dúvida nenhuma, e a música, sem dúvida nenhuma, é um caminho para isso. E é essa que é a importância do nosso trabalho, né, Guilherme? Por causa que é para isso que a gente trabalha, né? Para que a gente deixe a nossa marca, né, aqui na vida, né? Não é por dinheiro, por nada, né? Por isso, né? Para fazer a diferença. Faz né? a diferença. Parabéns. Obrigado. Então, a gente valoriza muito isso, esse aspecto artístico muda o comportamento da criança e muda o comportamento do adulto também. E nesse teu trabalho vocês fazem apresentações, assim, vocês estão descobrindo talentos lá na escola? Muitos. Então, quando a gente está nessa questão de artes, a gente nunca tem a proposta, lá a gente vê que tem algumas crianças que se destacam nas artes plásticas. Desenho, nós temos quadro lá na escola que é feito pelas crianças, ou nas questões quando a gente vai fazer a Feira do Conhecimento, quando entra nessa parte da artística, a gente vê que se destacam. Porque tem inteligências, existem múltiplas inteligências, Sinara, e também podia ser uma conversa para outra ocasião. O meu filho não está indo tão bem em matemática, e daí eu forço. Claro, eu não vou deixar a criança não aprender matemática, mas o meu filho é 7,5, 8 em matemática, digamos. Mas no esporte, ele é 10, só dando um exemplo. Sim. O meu filho é 7,5, 8 em português. Mas na parte artística ele é 10. Então a gente fica às vezes sem valorizar essas questões dos talentos. E sempre na área da artes é que onde aparece a criatividade, aparecem os talentos. E nós temos descoberto assim lá na escola. Quando os pais vêm fazer matrícula, a gente diz, nós não queremos entregar no final da formação dele aqui um artista plástico que vai pintar quadros famosos igual Picasso. Não é essa a proposta. Ou nós vamos ter aqui o Beethoven no final da formação da escola. Não, também não é essa a proposta. Mas naturalmente, quando você expõe a criança a esse aspecto, é lógico que dentre lá as centenas de crianças que tem na escola, algumas vão se destacar. E aí nessa os pais percebem e dão continuidade. Até uma própria terapia, né, que a criança se expressa ali alguma coisa psicológica, né, que você numa arte ela mostra algum trauma que ela esteja passando, né? Isso mesmo. Pode fazer até uma própria terapia, né? Exatamente. E daí, no final de ano, vocês têm corais, essas coisas, né? Nós temos uma festa já, assim... Quais são os eventos que tem lá na escola? A gente, como tem e a comunidade pode participar? Os pais participam e também todas as famílias estão convidadas, porque nesses anos todos, por causa dessa questão artística, a escola dá muita ênfase, a gente faz a festa de encerramento, né? Essa festa até pegou um nome durante os anos, que era Big Festa, uma grande festa, né? Olha! E como a escola cresceu, a gente agora está fazendo... Como a escola cresceu. Cresceu. Isso, então, e aí, porque quando você envolve essas questões artísticas, ela é festividade. Então a gente encerra o ano com essa grande festa, as crianças dançam, as crianças cantam, os pais se divertem, a gente faz uma grande confraternização, já encerrando os trabalhos e se preparando para o ano seguinte. Sim, nós fizemos isso. E nós tivemos aqui em Pato Branco a honra, em 2000, e agora eu vou me apertar um pouquinho, acho que foi em 2021, porque em 2021 nós vivemos a pandemia. Nós tivemos a honra de que Pato Branco tem o Natal, né, mais conhecido do estado do Paraná. Em 2021, a prefeitura convidou a escola
para fazer o coral do encerramento, ou do encerramento do ano, na abertura do Natal festivo aqui em Pato Branco em 2021, e foram as crianças com os nossos professores de musicalização lá da Escola Crescer que prepararam tudo. A gente consegue ver isso na internet, pesquisando. Ficou muito lindo e eu muito orgulhoso do resultado. Que mensagem que você deixaria hoje para um pai que busca uma educação de princípios para o filho? Sim, Sinara, antes de eu deixar a mensagem, eu quero fazer um agradecimento. Eu adorei a entrevista. Você abordou assuntos assim de forma que podemos explanar bastante sobre o meu pensamento e o pensamento da escola sobre educação. Fico muito agradecido e adorei a entrevista, tá? Eu que agradeço. Está convidado para vir sempre. A Escola Crescer está de portas abertas aqui no nosso programa. Fico bastante feliz em saber que tem uma escola com princípios tão de valores assim como a de vocês. E fico um pouco triste por não ter estudado numa escola assim, né? Que na minha época não tinha. Parabéns pela iniciativa. Obrigado e parabéns para vocês. Eu sei, nós estamos vivendo tempos bastante difíceis como pais, não só pela segurança da escola. Eu diria que isso é importante. Mas, Sinara e queridos, aqueles que nos acompanham aqui, o grande problema não é a segurança na escola. O grande problema é a educação, é a qualidade de educação que nós temos no Brasil e a realidade educacional no Brasil. Então, a nossa grande preocupação não deve ser só sobre a segurança. Deve haver segurança nas escolas, isso é indiscutível. Mas eu queria encorajar você, pai, você, mãe, você, avô, você, avó, que cuida dos netos, às vezes, para que os pais possam trabalhar. Encontre uma escola perto de você, conforme eu falei antes, que feche com aquilo que você pensa, converse com o seu professor. Pais, sejam amigos dos professores da escola onde os seus filhos estudam, sejam amigos da coordenação, da direção, porque essas pessoas precisam do apoio de vocês, porque eles cuidam do que há de mais precioso na vida de vocês, que são os filhos. É o maior tesouro que nós podemos ter, são os nossos filhos. Seja parceiro da escola, parceiro dos professores, enfim. Mas, principalmente, acompanhe o seu filho em cada passo. Nós não precisamos, se for possível, tudo bem, mas nós não precisamos dar grandes coisas para os nossos filhos, grandes presentes, tecnologia, o melhor celular, não é nada disso que as crianças precisam. As crianças precisam de um pai e de uma mãe presente, que abrace, que compreenda, que chore junto, que possa festejar junto no dia da alegria, que acompanhe os estudos dele, quando ele está com dificuldade em matemática, em português, na medida do possível, daquilo que você sabe, a gente não sabe tudo, nós não somos professores, não é mesmo? Que você esteja no lado do teu filho no dia do desafio, e no dia da vitória você possa dar um abraço para ele. E talvez no dia da derrota você também possa dar um abraço com ele e apresentar a vida dele a Deus. Porque os filhos que nós temos foi dado por Deus. Então cabe a nós cuidar bem deles. E a escola precisa ser um parceiro para cada uma das famílias. Muito obrigado, Sinara. Nossa, que bacana. Obrigada novamente ao Guilherme e obrigada a você que nos acompanhou em mais um Sala de Entrevistas. Um ótimo fim de semana.